Eu quero ouvir a opinião do Celso Cardoso, também do nosso Marcel Capretes, nessa abertura. Pro Edson Enohira, lá de Nagoya, o Fagner Silva falando que o Abel é chorão. E aí, Celso Cardoso, o Abel desrespeita os adversários? Sim ou não? Boa noite. Grande noite para você, meu querido Weber Lima. E você sabe que eu tenho um filho de 8 anos e a gente, como pai, tem que educar. Então eu levo isso muito a sério. E toda vez que você não sabe perder, você não mostra humildade ao perder, muitas vezes não precisa ser necessariamente humildade, mas um reconhecimento de que o outro pode ser melhor e pode te derrotar. Então, cada vez que você não assume a derrota como mérito do adversário, para mim há um desrespeito. Eu acho que pode existir eventualmente circunstâncias que definam uma derrota. Não só a competência do adversário, mas elementos, muitas vezes a falta de sorte, uma jornada ruim e outras vezes simplesmente porque o adversário foi superior. É aquela história, Weber, de toda vez que alguém chega para você e fala assim, olha, com todo respeito à pessoa, é porque vai desrespeitar. Com todo respeito à pessoa, é porque ali por trás tem alguma coisa que não vai soar legal. Então não adianta nada. Ele começou a coletiva ontem, mas em determinada resposta ele... Quero dizer antes de qualquer coisa de que o Santos, ele foi melhor. Se for melhor, acaba aí. Entendeu? Não vem depois, porque o Santos teve um dia a mais para poder trabalhar, o dia que o Palmeiras não teve, e aquela coisa toda. Ou seja, ele já está dando a entender que o outro foi beneficiado e por isso venceu. Então isso para mim implica em falta de respeito, sim, em não saber perder. E saber perder, meu querido Weber, é nobre. Saber perder faz parte do esporte. Ainda mais o Palmeiras, que raramente perde. Por essas e outras, quando você reconhece de maneira muito incondicional a vitória do outro, isso sim é demonstração de respeito. Agora, que fique bem claro, o Santos jogou melhor e mereceu. Então para o papo por aí. Boa, é isso aí, porque ele repetidas vezes ficou com essa história do calendário dentro da coletiva. Falou sobre esse calendário de novo, que eu até brinquei ontem aqui no Tempo Extra, e que é uma brincadeira verdadeira, que eu e o Celso vamos morrer com 100 anos e não vai mudar o calendário no Brasil, gente. Esqueça isso. Como é que você tem tantas competições em um ano? Não existe matemática. Qualquer coisa na vida, Weber, você vai empreender, você vai fazer qualquer coisa, o ambiente não é favorável, você vai se moldar diante do ambiente que você tem, das circunstâncias que você tem. Ou você vai embora. Então, se o calendário ele é apertado, o que eu vou fazer? Vou tentar ter um time, ou melhor, um elenco com jogadores muito semelhantes posição por posição, para eu poder fazer a mescla. E hoje você tem 5 substituições, que ajuda demais nessa questão de você poupar jogadores. Você pode trocar quase meio time no intervalo, né? E o Palmeiras pode, hein? Porque ontem, quando as alterações aconteceram, o Palmeiras melhorou. Estou tomando muito tempo, mas aqui existem duas questões. Quando você quer mudar o futebol, você vai nas áreas, nos congressos e coloca, olha, o calendário precisa mudar, porque o espetáculo é isso. Agora, muitas vezes, a desculpa do calendário é utilizada para terceirizar responsabilidades, para usar desculpas. E aí o calendário serve para ter sempre uma desculpa. Se você ajustar o calendário, você vai ter outra desculpa. Por quê? Porque não sabe perder. Não, e outra, teve uma coletiva aí, o Capretes vai me ajudar, teve uma coletiva aí há pouco tempo do Abel, eu acho que foi depois do jogo do Novo Horizontino, que ele reclamou que ficou muito tempo sem jogar. Falou, esse período aí de data FIFA, ficar muito espaçado um jogo do outro, então não dá pra entender. Uma hora é espaçado, outra hora não tem tempo. Mas o fato, Capretes, é que ele menospreza sim. Eu votaria sim. Por quê? Ele fez isso já nesse Campeonato Paulista com o Mirassol e com o Novo Horizontino. Essa história dele pegar o microfone, eu imagino como é que fica o treinador do outro lado, Capretes. Quando ele fala, esse time aí não tem responsabilidade nenhuma. Cara, eu imagino o treinador do outro lado que trabalha com peças inferiores para conseguir chegar numa semifinal do Paulista, vai o Eduardo Batista no caso, ouvir um negócio desse e falar assim, esse time aí não tem responsabilidade nenhuma. Ele faz isso direto, Capretes.
Boa noite. Boa noite, fala Weber Lima, Celso, Fábio Rogério, Petraço, todo mundo ligado aqui na 105 FM, só tem fera, hein? Parece uma selva. 1º de abril, dia da mentira, faixa preta, que categoria. Weber, com toda delicadeza e elegância do mundo, eu vou discordar veementemente de vocês dois. Em nenhum momento o Abel Ferreira, ele desrespeita os adversários. Ele só traz fatos, é a interpretação de vocês achar que ele desrespeita. Aonde? Ele falou a verdade, o Santos jogou um dia antes que o Palmeiras, ou seja, descansou um dia a mais. Aonde que está o desrespeito nisso? Isso é um fato concreto, não é subjetivo, é algo concreto. O Santos descansou um dia a mais do que o Palmeiras, ponto. Eu não vejo o Abel desrespeitando. O Abel, ele tem um jeito que muitas vezes parece agressivo, mas desrespeito não. Desrespeito não. O Abel Ferreira fala muitas verdades. O Abel Ferreira é uma figura extremamente necessária ao futebol brasileiro. Como ele vai sair daqui a pouco, ele não vai ficar aqui muitos anos. O Tite vai ficar mais 10, o Carille mais 15, 20 anos, o Abel mais 1 ou 2. Ele vai embora e não vai voltar nunca mais. É ruim, mas ele vai renovando, né? É ruim aqui o Brasil, mas ele renova sempre, né? Não, mas assim, vocês discordam do que ele fala? A arbitragem aqui é boa. Não, agora... Os gramados são bons? O calendário aqui é bom? Ele põe o dedo na ferida. Mas o calendário não vai mudar, Capretes. Mas ele constata. Não, mas ele só constata quando ele se sente prejudicado. E alguma vez ele se manifesta quando a arbitragem favorece? Alguma vez ele vem a público e fala assim, não, nós ganhamos, mas jogamos, tivemos um dia a mais de descanso. Isso é desrespeito, é óbvio que é desrespeito. A partir do momento que eu entro e falo assim, pô, o Capretes foi melhor que eu, ponto. Aí tudo bem. Não, o Capretes foi melhor que eu, mas o Capretes ele teve isso, ele teve aquilo, teve aquele apoio. Não, isso é desrespeitar. Mas se ele traz fatos concretos... É concreto, não é subjetivo, não cabe análise. É subjetivo. Mas como? O Santos não teve um dia a mais que o Palmeiras? E isso faz uma diferença tão grande a ponto de definir um resultado? Definir um resultado não, mas que é um dia a mais de descanso no alto rendimento faz diferença. Tudo bem, mas se você tem um time melhor, se você tem melhores opções, sim, é desvalorizar a vitória do outro. Desvalorizar, não. Ele falou que o Santos foi melhor. Mas da boca pra fora. Como da boca pra fora? Mas é você que tá dizendo. Não é. Pra saber o que ele tá pensando. Não, é da boca. Porque, assim, eu presto atenção no texto. Eu presto atenção na argumentação. O que tá nas entrelinhas. Quando eu coloco, o outro foi melhor, mas blá, 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 significa que Celso, mas como da boca pra fora, ele tá argumentando numa entrevista coletiva. Eu não vejo desrespeito. E essa questão da responsabilidade, Capretes, que ele fala que o outro time não tem responsabilidade? Mas isso não é uma verdade, gente? Lógico que não. Vamos analisar os fatos. Quem tinha mais responsabilidade, o Palmeiras ou o Novo Horizontino de passar? Ter mais responsabilidade é uma coisa, não ter responsabilidade é outra. Você falar que o adversário não tem responsabilidade, o Eduardo Batista tá fazendo trabalho lá, então tá brincando. Ele tem responsabilidade, ele recebe o salário. Mas não é menor que do Palmeiras? Não é menor? Ué, mas tudo bem, mas... O Eduardo Batista já não chegou longe demais do que a gente pensava. Ok, então ele poderia falar a responsabilidade do Novo Horizontino é menor. Não ele falar que não existe responsabilidade do time no interior. Mas é lógico que existe. Muito no detalhe, Weber, é pegar muito no detalhe. Mas sabe por quê? Ele faz isso. Ele tá ganhando. O Capretes, ele faz isso desde o início. Quando ele perdeu pro São Paulo, aquele paulista do Crespo, pegue a coletiva. Do início ao fim, ele desmerece o título do São Paulo. Aí na última, que eu acho que alguém cantou lá na última pergunta lá tal, aí ele falou, ele falou, só um negócio, eu quero dar os parabéns ao São Paulo. Pode buscar essa coletiva. É chorão, tudo bem. Ele chora muito, reclama, mas desrespeito, eu acho muito pesado colocar essa alcunha no Abel, que é um profissional que também faz o trabalho dele, e diga-se, né, muito bem feito o trabalho do Abel, hein? O Abel tá deitando aqui no Brasil porque ele é muito melhor que os outros. Não é dinheiro, porque o Flamengo com muito dinheiro ano passado não ganhou nada. Não ganhou nada. O Jorge Sampaoli ganhou o quê? O tal do Vitor Pereira ganhou o quê no Flamengo? Perdeu o Mundial. Então, assim, não é só dinheiro, a competência do Abel. Sim, ele é competente. Ele é competente, mas que ele desrespeita, eu acho que ele desrespeita sim. Eu acho que ele é super competente, os títulos mostram isso, o trabalho que ele faz no Palmeiras é de excelência, isso é fato. Mas só que ele não é um cara humilde.
Ele não é um cara humilde. Ele não é humilde, isso. Ele não é humilde, ele não respeita a arbitragem, ele desrespeita o pessoal o tempo todo. Eles fazem um rodízio, ele e a turminha dele, dos auxiliares. Eles fazem rodízio de xingamentos à arbitragem. Então um cara desse tem que ficar com o pé atrás. Porque ele vai na coletiva falar de respeito às vezes, mas não respeita dentro de campo. Não dá 5 minutos de jogo, Capretes, ele já tá reclamando da arbitragem, xingando o árbitro. Não, sem dúvida, isso sim, isso eu já falei aqui, que ele é muito mala nesse aspecto, mas falar que o Abel desrespeita os adversários, pra mim é carregar um pouco a tinta, Weber, é carregar um pouco a tinta de um cara que faz um trabalho maravilhoso, que é chorão sim, que é reclamão sim. Agora, o Muricy Ramalho reclamava pra caramba, e o Muricy Ramalho sim desrespeitava colegas da imprensa. Isso é verdade. Isso é verdade, mas o Muricy não desrespeitava os técnicos adversários ou os times adversários. Talvez tivesse mais humildade no trato, sem dúvida. O Abel não é humilde, concordamos nisso. E deselegante. Deselegante. No meu entender, se você. É o tipo de discussão que ele traz normalmente para terceirizar questões de eficiências que eventualmente o time dele pode ter. E pode ter, é normal. Perdeu a primeira agora na temporada. Você reconhecer que o outro time foi melhor, e foi o que a gente viu no jogo. Foi o que a gente viu no jogo, ponto. Quer dizer, não precisa ficar com essa ladainha de que, mas eles tiveram tempo, como se isso é subjetivo, Capretes. Isso é subjetivo, isso não é determinante. Tanto que o Palmeiras teve até oportunidades para empatar, e se não fosse o João Paulo e o Palmeiras tivessem empatado, talvez ele não tivesse lembrado isso. Então é uma questão que me parece muito claro de você não reconhecer plenamente quando o outro é melhor que você. E quando você não reconhece claramente que o outro é melhor que você, e aí é uma questão também subjetiva, vai de cada um para cada um, eu entendo quem de repente tem a percepção de desrespeito. Eu me sentiria desrespeitado. Imagino que talvez no Santos alguém se sinta desrespeitado. Então essa questão é muito de quem sofre, é muito de quem percebe, é muito da sensibilidade. Quando eu faço um apontamento que o outro é melhor, mas coloco o senão, vários senões inclusive, isso mostra que talvez eu não tenha sido suficientemente sincero na minha colocação. Não, eu concordo com você e aí eu vou falar com todo respeito, assim, te respeitando mesmo, tá? Eu sei que você brincou com o Weber aí dessa questão, mas pra mim ele traz fatos, ele é chato sim, mas o que mais ele falou que o Santos ontem, assim, pra gente trazer de maneira clara, aonde ele desrespeitou além do dia a mais que o Santos teve pra treinar? Ele falou mais alguma coisa? Não, mas a pergunta do Weber é no conjunto da obra, né? O conjunto da obra, mas o conjunto da obra. Se você pegar, você vai olhando pra trás. Ele fala verdades, ele aponta o dedo nas feridas do futebol brasileiro. Que a gente da imprensa. Celso, você tem 30 anos de jornalismo, você fala há 30 anos, imagino eu, do calendário, dos gramados. Mas são verdades que são grosseiras, né, Capretes? Eu não posso sair falando tudo aquilo que simplesmente eu acredito que eu julgo verdade e vai soar desrespeito. Por exemplo, o John Textor, esse sim é um outro precisa trazer provas. Mas aí que tá. E falou de novo hoje. Que aí já é um caso de justiça. Entendemos. Tem que interpelar e trazer. Aí tá desrespeitando. E hoje ele falou... Aí pode ser calúnia, é diferente. Porque é diferente. Esse joga elementos que mancham a vitória do adversário. O Abel não. E o Testor, só pra trazer aí do que você levantou a bola, hoje ele esteve no canal do Medeiros, né? Ele é o dono da SAF do Botafogo e ele disse que tem provas de que o Palmeiras foi beneficiado nos últimos 2 anos pela arbitragem. Ele fala isso daí. Então ele tem de mostrar as provas. Ele falou, temos provas pesadas, 100% confirmadas, de que o Palmeiras vem sendo beneficiado por manipulação de resultados por pelo menos 2 temporadas. Desculpe se isso vai criar barulho, mas tenho provas, vou mandar aos procuradores. Estou aqui para defender a honra do meu clube. Posso prometer a vocês que ninguém vai mexer nas nossas partidas desse ano. Então, novamente, hoje... Ele fala novamente, agora ele cita o Palmeiras. Antes ele não falou sobre isso. Agora ele fala que ele tem provas que o Palmeiras foi beneficiado
em 2 temporadas, nas últimas 2 temporadas, 2023, 2022. Caprete, só para abrir o adendo que você falou do Testor aí. Não, perfeito. Eu falei no meio da discussão, devia até ter contextualizado. Obrigado, Weber. Desculpa o mal entendido, mas não, que isso. Aí fica de fato, né? Aí você, sem dúvida, uma questão judicial, uma calúnia, uma difamação sem provas, isso aí vira até uma queixa-crime, você pode pontuar. Mas enfim, para mim o Abel não cabe a quem acusa o ônus da prova. Ele tem que trazer a prova. Mas você imagina, Celso, a gente jogar declarações, jogar situações e não ter a prova nas mãos? Não, isso é caso de polícia. Pelo amor de Deus. Mas não jamais. tem nada a ver com a questão do... Me desculpa, Caprese, com a questão do Abel. Não, a questão é muitas vezes, quando você não sabe perder, quando você não aceita a derrota, quando um adversário ele é superior, mas e o foi Abel o que aconteceu... Ele falou que o Santos foi melhor, então, ele falou. Então, não, você pode acreditar. Para mim não é... Assim como aquele pedido de desculpas do São Paulo na história da xenofobia. Quer dizer, às vezes são questões protocolares, mas não necessariamente sinceras. Aí é uma questão da interpretação de cada um.